No Microsoft Excel, quando a fórmula igual cifrão B2 asterisco B3 é copiada com Ctrl C da sua célula original e colada com Ctrl V numa célula localizada 2 colunas à direita e 4 linhas abaixo, o conteúdo exibido na célula de destino é... E ali vem a letra A igual B2, cifrão B3, letra B igual cifrão B2, asterisco B3, letra C igual cifrão B2, asterisco B7, a letra D cifrão B6, asterisco D7, a letra E igual cifrão D6, asterisco D7. Pessoal, essa é uma questão sobre um assunto que tem dentro do Excel chamado referências relativas e absolutas. As referências relativas são aquelas que têm apenas a indicação da coluna e da linha, sem nenhum sinal de cifrão. As referências absolutas, por sua vez, é aquelas que têm, antes da indicação da coluna ou da linha, um sinal cifrão. E aí, qual a diferença de ter o cifrão e não ter o cifrão? Quando tem um cifrão imediatamente antes de uma referência, isso indica que aquela referência não altera quando eu copio e colo para outras linhas ou colunas. Quando imediatamente antes da referência não tem cifrão, aí ela é relativa e aí ela pode alterar se houver deslocamento de coluna ou linha quando eu aplicar o comando copiar e colar. Mas para entender isso na prática, vamos fazer o seguinte, imagina que nós estamos no dia da prova e o enunciado é esse. O que eu separaria desse enunciado? Simplesmente qual é a fórmula, igual cifrão B2 asterisco B3, e o que ele disse depois do copiar e colar, que foi, copiou e colou 2 colunas à direita e copiou 4 linhas abaixo. Então foi 2 colunas à direita e 4 linhas abaixo. Aí o que eu faço agora? Separo a fórmula de novo e vou marcar aqui só naquilo que não tem cifrão os deslocamentos. Por exemplo, ó, se ele disse 2 colunas à direita, coluna é letra, pessoal, lembra disso, ó, coluna é indicado por letra e linhas são indicadas por número. Então o que tem letra aqui é coluna, por exemplo, aqui tem cifrão B e aqui tem B, isso é coluna, certo? Ele disse 2 colunas à direita. Agora pensa comigo, ó, a parte que tem cifrão é a parte absoluta e não altera. Nesse exemplo, cifrão B2, tem um cifrão antes do B, então o B é absoluto, não altera. Não tem um cifrão imediatamente antes do 2, então o 2 é relativo, pode alterar. Aqui antes desse B não tem cifrão, é relativo, pode alterar. Antes desse 3 não tem cifrão, é relativo, pode alterar. Então vou marcar. Embaixo do cifrão B eu não boto nada, porque senão vai alterar, certo? Vamos ver, porque ele diz 2 colunas à direita. A outra coluna que eu tenho é essa aqui que tem só B. Bem, essa é relativa, essa tem que marcar o deslocamento. Se ele disse 2 colunas à direita para coluna e coluna é letra, então embaixo do B eu vou marcar 2, indicando que nós temos 2 colunas à direita quando não tem cifrão antes, porque se tem cifrão antes não marca nada, essa vai ficar igual. Agora vamos para as linhas são os números, ó. Antes do 2 não tem cifrão antes dele. Ah, professor, mas tem antes do B. Não, mas esse aqui é só do B. O cifrão aqui teria que estar antes do 2 para ser do 2. Então o 2 não tem cifrão para ele, então tem que marcar o deslocamento de linha, já que 2 é linha. Qual foi o deslocamento de linha? 4. Então depois do 2 aqui eu vou marcar 4, de 4 linhas. Esse 3 aqui também é linha, porque o número é linha. Não tem cifrão antes do 3, então tem que marcar o deslocamento. Quantos deslocamentos para linha? 4, então coloca depois do 3 aqui, coloca 4 também. Então agora vamos construir a fórmula. O sinal de igualdade não muda. O cifrão B, eu nem marquei nada porque ele não muda. Quando tem cifrão, fica igual, é a parte absoluta, não altera. Então, cifrão B, eu só copio o cifrão B. Tendo cifrão é igual, parte absoluta, não altera. O 2 eu marquei que tem 4 deslocamentos, então é 2 mais 4 que vai dar 6. O asterisco é só o operador, não muda. B, com 2 deslocamentos de coluna à direita. B, C, D. Observa, B com 2 deslocamentos de coluna, B, C, D. Então aqui depois do B, com 2 deslocamentos de coluna, eu vou marcar D. Porque para coluna eu tenho 2 deslocamentos de coluna à direita. Então B com 2 deslocamentos de coluna vira D. O 3 mais 4 vai me dar 7. 3 deslocamentos, linha 3 com 4 deslocamentos de linha. Então 3 mais 4 deslocamentos de linha. Para baixo vai ficar 7. Por que para baixo virou maior, professor? Porque no Excel é assim, ó, para baixo vai aumentando a numeração, ó. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar na planilha para vocês, só para vocês entenderem. Olha aqui, vai para baixo, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, assim por diante. Quer dizer, no Excel eu vou indo para baixo e a linha vai aumentando o número da linha.
E nas colunas, se eu vou para a direita, vai aumentando as colunas, ó, coluna B, coluna C, coluna D. Se fosse para a esquerda, iria diminuindo, né? Então, para baixo. Por isso que ali ele disse, ó, 4 linhas para baixo e aí ficou 3 mais 4 que deu 7. Aí alguém diria, como é que foi para baixo e virou 7? É porque no Excel, à medida que eu vou indo para baixo, vai progredindo a numeração, certo? Então, a fórmula final e a resposta final é igual cifrão B6 asterisco D7. Igual cifrão B6 asterisco D7. Nós encontramos na letra D de Dinamarca a resposta e o gabarito da questão. Vamos ver isso na prática, pessoal? Vamos pegar e vamos botar cifrão B2 multiplicado por B3 lá numa planilha do Excel. Aqui eu vou botar nessa célula aqui, ó, cifrão B2, que era o que ele pedia, né? Aliás, desculpa, eu não botei cifrão. Cifrão B2 asterisco B3. Essa é a fórmula original que ele indicou lá na questão, ó. Cifrão B2 asterisco B3, né? Beleza, eu vou dar Enter, não vai dar nada aqui, vai dar 0, porque não tem nenhum valor ainda. Aí eu vou aplicar o comando copiar, o famoso Ctrl C, cliquei, e vou fazer, ó, 2 deslocamentos de coluna, como ele disse, à direita, 2 colunas à direita, e 4 linhas abaixo. Então vamos lá, ó. Eu fiz 2 deslocamentos de coluna, agora 1, 2, 3, 4 deslocamentos de linha. E aí vou aplicar o comando colar, e a gente vai ver que fórmula apareceu ali, ó. Igual cifrão B6 asterisco D7, igual cifrão B6 asterisco D7, exatamente o que a gente descobriu como resposta, igual cifrão B6 asterisco D7. Mas percebe que vocês não precisam, porque no dia da prova vocês não vão ter o computador para testar como eu fiz ali, então tem que fazer esse esqueminha que eu mostrei. Esse esqueminha aqui é o esquema para usar no rascunho no dia da prova. Lembra, no dia da prova não tem computador e não tem o Excel na frente, e aí você tem que usar esse esqueminha aqui para achar a resposta, que se eu tivesse o computador na frente eu conseguiria fazer e visualizar. Mas lembra que no dia da prova não tem Excel, é só a folha da prova e eu tenho que resolver essa questão, e é assim que vocês vão resolver nesse passo a passo como eu demonstrei. Certo, pessoal? Perfeito, então mais uma questão resolvida.